Você também sente que depois dos 40 o seu corpo parece que tem entrado em um modo rebeldia? Você come menos, se esforça mais, mas o resultado simplesmente não vem, a barriga insiste em ficar, a calça não fecha como antes e aquela energia que você tinha sumiu. Eu escuto isso todos os dias de pessoas que me procuram, homens e mulheres que dizem: Evandro, parece que meu metabolismo parou, eu treino, mas não vejo mudança, eu só queria voltar a olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Mas o problema não é o seu corpo, é a estratégia errada. Quando a gente ajusta os pontos certos, treino, alimentação e rotina, o corpo responde, e rápido. Eu vejo meus alunos perderem até 5 quilos em 30 dias, sem dietas malucas, sem viver cansado e sem precisar morar na academia. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como esse processo funciona, passo a passo. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser o recomeço que o seu corpo e a sua autoestima estavam precisando. Eu sou Evandro Calazans, personal trainer, e a minha missão é simples: provar que dá para ter um corpo forte, definido e cheio de energia mesmo depois dos 40. Vamos ser sinceros, emagrecer depois dos 40 parece missão impossível. As regras do jogo mudaram e ninguém avisou a gente. Aquelas dietas que funcionavam super bem aos 20 e poucos anos, hoje parecem até piada. Você corta o pão, diz não pro doce, faz o treino direito, mas aquela gordura abdominal parece que criou raízes e não sai por nada. É nessa hora que vem o desânimo. A gente se sente perdido, frustrado e o pior, culpado. Olha no espelho e pensa: meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Mas eu preciso te dizer uma coisa, talvez a mais importante desse vídeo: a culpa não é sua. O que você está sentindo é real e tem uma explicação. A partir dos 30 e principalmente depois dos 40, o nosso corpo passa por uma série de mudanças silenciosas. A primeira delas é a perda de massa muscular, um processo natural chamado sarcopenia. E por que isso importa tanto, Evandro? Porque os músculos são as usinas de queima de calorias do nosso corpo. Até quando a gente está parado no sofá, menos músculo, metabolismo mais lento. E para piorar, entra em cena as nossas queridas ou nem tantas mudanças hormonais, a queda do estrogênio, principalmente na perimenopausa e na menopausa, deixa o seu metabolismo mais devagar e muda até onde o corpo acumula gordura, e de repente aquela gordura que antes se espalhava no corpo resolve se concentrar toda teimosamente na barriga. E como se não bastasse, vem aquele cortisol, o hormônio do estresse, que vive nas alturas com a rotina corrida, trabalho, filhos, responsabilidades, e quando o cortisol está alto, ele manda o seguinte recado para o seu corpo: perigo, guarde gordura para sobreviver. A soma disso tudo, metabolismo travado, energia lá embaixo e aquela sensação de que nada mais funciona. Mas calma, entender isso foi a virada de chave para mim e para muita gente que eu acompanho. Quando eu parei de brigar com o meu corpo e comecei a pensar: ok, se as regras mudaram, então eu preciso aprender o jogo, esse novo jogo. Foi aí que tudo mudou. Eu não queria mais dietas malucas que me deixavam com fome, com mau humor. Eu queria uma estratégia inteligente, adaptada para essa nova fase. E foi assim que nasceu o método que eu aplico hoje com os meus alunos, um método que eu chamo de um plano de 3 pilares. E é sobre ele que eu vou te passar agora o passo a passo. Vem comigo. Pilar número 1, a dieta do metabolismo inteligente. O primeiro pilar não podia ser diferente: a nutrição. E a regra número 1 é simples: esqueça a ideia de passar fome. Dietas muito restritivas só fazem o seu corpo entrar em modo de sobrevivência. E quando isso acontece, ele desacelera o metabolismo para economizar energia. Ou seja, você come pouco e mesmo assim não emagrece. A nossa estratégia vai ser outra. Primeiro ponto, coloque a proteína num pedestal. Depois dos 40, ela é a melhor amiga do seu metabolismo. E sabe por quê? Porque o seu corpo gasta mais energia só para digerir essa proteína e ela é essencial para manter os seus músculos, que são o motor da queima calórica. Então, anota essa regra prática. Toda refeição principal, café, almoço e jantar, precisa ter uma boa fonte de proteína. Pode ser ovo, frango,
peixe, iogurte grego, tofu, lentilhas. Trocar o pão com manteiga por ovos no café da manhã, por exemplo, já vai te dar mais saciedade e vai colocar seu metabolismo para trabalhar logo cedo. Agora o segundo ponto, abrace as fibras e dê um chega para lá nos carboidratos refinados. Troque o arroz branco pelo integral, o pão francês pelo 100% integral e enche o prato de legumes e verduras e frutas. As fibras são mágicas, dão aquela sensação de que estou satisfeito por muito mais tempo e ajuda a controlar seu apetite sem sofrimento. E é claro, fuja do açúcar, da farinha branca e dos ultraprocessados. Eles causam picos de insulina que gritam para o seu corpo: guarde gordura na barriga. Terceiro ponto, perca o medo das gorduras boas. Gorduras saudáveis como abacate, nozes, azeite de oliva e de peixes como o salmão são fundamentais para equilibrar os hormônios e desinflamar o corpo. E um corpo inflamado tem muito mais dificuldade para emagrecer. E antes de passar para o próximo pilar, deixa eu te dar uma dica bônus que faz uma diferença real: a hidratação. Beba água o tempo todo. Uma média boa é cerca de 35 ml por quilo de peso, mas o ideal é sempre ajustar isso com um profissional. Muitas vezes o que a gente acha que é fome é só sede disfarçada. E chá sem açúcar, como um chá verde, também vai ser ótimo aliado para você. Esse é o primeiro passo para fazer o seu corpo voltar a queimar gordura de forma natural. Comer bem, com inteligência, sem culpa e sem fome. Pilar número 2, o movimento inteligente. E aqui vai um alerta muito importante. Depois dos 40, não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. A qualidade do movimento vence de lavada a quantidade. E o segredo está em combinar dois tipos de treino, de forma sempre estratégica para ter o máximo de resultado no menor tempo possível. O primeiro, o treino de força. Musculação, funcional, pilates, treino com peso corporal, não importa o nome, o que importa é o princípio. Você precisa fazer força. Treinar força é o jeito mais eficiente de lutar contra a perda de massa muscular, aquela que naturalmente vem com a idade. E lembra do que eu te disse lá atrás? Músculo é o motor da queima de calorias. Quanto mais músculo você tem, mais o seu corpo queima gordura, mesmo em repouso. É o que a gente chama de metabolismo ativo 24 horas por dia. Então, foque em exercícios que movimentam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Agachamentos, levantamento terra, remadas, supinos, flexões. Você não precisa passar horas treinando. 2 a 3 sessões por semana bem feitas já são suficientes para começar a transformar o seu corpo. E o melhor, além de acelerar seu metabolismo, o treino de força melhora a sua postura, firmeza, equilíbrio e até o seu humor. Agora o segundo tipo, o cardio inteligente, o famoso HIIT. Em vez de você passar 1 hora andando na esteira com ritmo de passeio, o HIIT propõe o contrário. Pouco tempo, mas muita intensidade. São picos curtos de esforço máximo, como corrida, pular corda, polichinelo, bicicleta ou até exercícios com peso do corpo, intercalados com pausas curtas de descanso. Um treino de HIIT de 15 a 20 minutos podem queimar mais calorias do que 40 minutos de cardio comum. E o melhor, ele cria um efeito afterburn, um turbo invisível que faz o seu corpo continuar queimando gordura por horas depois que o seu treino termina. E o ideal é encaixar esse HIIT umas 2 vezes por semana, sempre respeitando o seu nível atual. E um aviso muito importante: se você está parado ou parada há muito tempo, comece devagar. Uma simples caminhada mais rápida já é um excelente ponto de partida. O segredo não é se matar, é desafiar o seu corpo de forma inteligente, progressiva e segura. E lembre-se, o que transforma é sempre a constância, não o desespero. Se essas dicas estão fazendo sentido para você e você já está se imaginando colocando em prática, faz o seguinte: deixa seu like aqui embaixo
Isso me mostra que esse conteúdo te ajuda e me motiva a trazer mais vídeos práticos assim. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos, porque no próximo pilar eu vou te mostrar a parte que a maioria ignora, mas que muda todo o processo de seu emagrecimento depois dos 40. Pilar número 3, o estilo de vida regenerativo. Esse terceiro pilar é aquele que quase todo mundo esquece, mas é exatamente o que amarra tudo, o seu estilo de vida. Você pode ter a dieta perfeita e o treino mais bem montado do mundo, mas se o seu sono e o seu estresse estiverem desregulados, você vai estar andando em círculos. Bora falar primeiro o sono. Dormir bem não é luxo, é uma necessidade metabólica. Durante o sono, o corpo regula o hormônio que controla sua fome, a sua saciedade e o seu gasto de energia. Uma única noite mal dormida já vai bagunçar isso tudo. No dia seguinte, você sente mais fome, menos saciedade e aquela vontade louca de comer o que aparece pela frente. E para piorar, a falta de sono eleva o maldito cortisol, aquele hormônio do estresse que adora estocar a gordura na sua barriga. E a meta é clara, de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Crie seu ritual de descanso. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Tome um chá calmante, leia um livro leve e transforme o seu quarto num verdadeiro santuário de recuperação. Dormir bem não é preguiça, é estratégia de resultado. Agora o segundo ponto, o estresse. Viver estressado é como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você vai gastar energia, mas não vai sair do lugar. O estresse crônico mantém o seu cortisol nas alturas e isso trava completamente o processo de queima de gordura. Por isso você precisa de válvulas de escape. Pode ser uma caminhada de 10 minutos, uma meditação, um treino leve ou até colocar uma música que você ama e respirar fundo por alguns minutos. Esses pequenos respiros regulam o sistema nervoso e transformam o seu corpo em um ambiente favorável à queima de gordura. Eu escuto isso todos os dias de pessoas que me procuram. Quem aprende a desacelerar emagrece mais rápido e de forma muito mais leve. E para fechar esse terceiro pilar, o mais importante, consistência no lugar de perfeição. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter festa, viagem, jantar especial e tá tudo bem. O segredo não é nunca sair da linha, é saber voltar com o plano na refeição seguinte. Não transforme uma exceção em rotina e principalmente não se culpe. Essa mentalidade de 8 ou 80 é o que destrói mais resultados do que qualquer sobremesa. A consistência é o que transforma o seu corpo e a mente de verdade. Quando você ajusta esses 3 pilares, alimentação, treino e estilo de vida, o corpo começa a trabalhar ao seu favor e não contra você. E seguindo esses 3 pilares, a dieta inteligente, o movimento inteligente e o estilo de vida regenerativo, meus alunos têm conquistado resultados incríveis. Tem gente que perdeu 5 quilos em 30 dias, mas o que mais impressiona não é o número na balança, é ver como eles recuperaram a energia, a confiança e o controle sobre o seu próprio corpo. Uma aluna minha me disse esses dias: Evandro, eu não acreditava mais em mim, mas hoje, além de vestir roupas que não serviam há anos, eu acordo com disposição e vontade de cuidar de mim. Outra aluna me contou: eu voltei a me olhar no espelho e gostar do que vejo. E é isso que eu quero que você entenda. A balança é só uma consequência. A verdadeira vitória é reconquistar o domínio sobre o seu corpo e sobre sua saúde. E sim, é totalmente possível ser saudável, forte e feliz depois dos 40 anos. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real. E o mais importante, você não estar condenado ou condenada a um metabolismo lento. Você tem tudo o que precisa para reativar ele. Basta aplicar os princípios certos. E lembre-se, uma perda de peso saudável e sustentável é de 500 gramas a 1 quilo por semana. E cada corpo tem o seu tempo. Mas a constância, os resultados aparecem e ficam. Então, só para recapitular o plano de ataque: pilar da nutrição, foque em proteínas, aumente as fibras, inclua gorduras boas e beba bastante água. Pilar do movimento, combine treinos de força para construir músculos com treino de HIIT para queimar a gordura de forma inteligente e eficiente. Pilar do estilo de vida,
Priorize de 7 a 9 horas de sono por noite e encontre pequenas formas de aliviar o estresse todos os dias. Esse é o método que transformou a vida de centenas de alunos que acharam que o metabolismo estava morto. Hoje eles têm mais energia, menos barriga e muito mais autoestima. E você pode ser o próximo caso de sucesso. Mas comece com um passo, escolha uma ação de cada pilar para colocar em prática ainda essa semana. A soma dessas pequenas atitudes diárias é a que gera uma transformação gigante lá na frente. Agora eu quero saber de você, qual desses 3 pilares é o seu maior desafio hoje? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos e quero entender como eu posso te ajudar de perto nos próximos vídeos. E se você conhece alguém que está nessa luta para perder peso depois dos 40, compartilhe esse vídeo com ela, porque quando a gente se ajuda, o resultado vem mais rápido e de forma muito mais leve. E se você quiser ir além, ter um plano personalizado com treinos, planejamento alimentar e um acompanhamento de perto direto comigo para acelerar seus resultados de forma segura e real, é só clicar no link que está aqui na descrição. Lá eu te explico como tudo funciona e como a gente pode montar um programa sob medida para você. Esse é o mesmo método que eu aplico com todos os meus alunos e alunas que hoje estão mais leves, mais fortes e com o metabolismo reacendido. Muito obrigado por assistir, cuide do seu corpo, da sua mente e da sua energia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.